estamos de volta com o programa Mais Saúde. E a gente está aqui hoje em ótima companhia com a Elisa Carvalho, né, Elisa Andrade Carvalho, que está tirando uma série de dúvidas sobre esse universo do aleitamento materno, de como amamentar. Ela é fonoaudióloga e também dá consultorias, né, e cursos relacionados a aleitamento materno. É isso mesmo, Elisa? Isso, falei certo? Certíssimo. Mas a gente vai passar os contatos, né, dessa moça que é uma fera, né, que tem uma voz belíssima também. Elisa, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre esse universo, né, do aleitamento, sobre a questão do ambiente, da importância da tranquilidade nos primeiros dias, né, de amamentação. Como a gente brincou, para afinar, né, esse primeiro contato entre mãe e filho. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão também dos mitos, dos tabus também relacionados à amamentação. Quais são as queixas, Elisa, que você mais recebe com suas pacientes, em suas consultas? As queixas mais frequentes são assim, meu leite é fraco, meu leite não sustenta meu bebê, a gente ouve isso muito. E não existe leite fraco. Mais uma vez eu digo que a natureza é tão perfeita, né? O leite do leão é para o leãozinho, o leite da vaca é para o bezerrinho e o leite da mamãe é para o bebê. Então não existe leite fraco, todo leite é ideal para aquela criança. Se a mãe teve um bebê prematuro, aquele leite ainda é mais rico em proteínas e nutrientes para aquela criança que nasceu prematura. Se a criança tem 1 ou 2 anos de idade, aquele leite é próprio para aquela criança que já está com outra alimentação. Então o que acontece muitas vezes da mãe achar que o leite é fraco, que não sustenta seu bebê, é porque o leite humano ele tem fácil digestão. Então, rapidinho a criança quer mamar novamente, mama um pouquinho, quer mamar de novo. E aí não é porque o leite é fraco, é porque tem fácil digestão e a criança mama várias vezes. E aí a orientação super importante que a gente dá para essas mães é de que não pode deixar o bebê mamar um pouquinho no seio e um pouquinho do outro lado. É muito comum a gente pegar isso, sabe, Haruza? A criança está mamando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Tá aquela criança que chora de fome mesmo, que não ganha peso, né? Chega nos consultórios dos pediatras, vai ver por que não está ganhando peso. E o que acontece? É porque o leite, a gente chama de leite anterior e leite posterior. O que é isso? O leite anterior é o leite que está na frente da mama e ele é um leite mais rico em água, que é aquele leite que mata a sede do bebê. E o leite posterior, que está lá no finalzinho da mama, é um leite mais gorduroso. É o leite que vai ajudar no ganho de peso daquela criança. Então aquele bebê que mama um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, ele não consegue mamar aquele leite rico em gordura. Ele não mama o leite que vai ajudar nesse ganho de peso, que vai ficar com aquela sensação de barriguinha mais cheia. Então a dica é deixar o bebê esvaziar a mama toda. Depois que o bebê esvaziou uma mama toda, a mãe pode oferecer o outro lado para a criança. E aí ela vai ter sucesso na amamentação. Ou seja, o bebê ele acaba se hidratando, mas ele acaba não se alimentando de uma forma ideal. Exato, seria isso? Isso. Estou te perguntando isso, Elisa, porque eu fiz uma série de pesquisas, a gente fez entrevistas também relacionadas ao tema. A gente foi à casa, né, da Vivian Prado, um abraço para ela, que é mamãe de primeira viagem, e ela fez uma consultoria com você, e ela falou muito sobre essa questão de deixar o filho amamentar de uma forma livre, né, a livre demanda. Isso. E muitas pessoas têm críticas a essa prática, né, pessoas, às vezes da família, não, você deixa seu filho mamar muito, deixa seu filho te fazer de chupeta, a gente ouve isso também, de mamadeira. Por que isso, vamos dizer assim, esses comentários que às vezes até surtem risos da gente, até uma coisa da cultura popular, isso está errado? Por que isso é prejudicial? É prejudicial porque o bebê, igual já disse, que ele amamenta mais vezes porque o leite tem, né, fácil digestão, o leite humano é facilmente digerido, e porque o bebê precisa amamentar em livre demanda, porque é ele que comanda. Quando o bebê está satisfeito, ele larga o peito, dorme, fica tranquilo. Se ele está com fome, chorou, a gente orienta, o bebê chorou, tem que ser levado ao seio, né? Está na hora de dar mamar, são os sinais da criança. A criança mostra para a mãe o horário que ele quer mamar. Então é livre demanda porque a criança é que comanda. Chorou, a gente leva o bebê ao seio. E essa livre demanda também, Haruza, estimula a produção do leite.
porque quanto mais o bebê suga, mais leite produz. É aquele processo que a gente falou inicialmente, né? Quanto mais a criança tem contato com o leite materno, mais a mãe vai produzir esse leite também. Falando um pouco sobre essa questão, eu quase te interrompi, até me desculpe. Essa questão da mulher, a gente está falando do leite fraco. Não tem o leite fraco, todos os leites são bons, né? O leite de qualquer mulher é bom. Mas tem muitas mulheres que têm dúvidas com relação se todas elas podem amamentar. Qualquer mulher pode? A única mulher que não pode amamentar, não pode levar o seu filho ao seio, é a mulher que apresenta o vírus HIV. Nesses casos, logo após o parto, o obstetra já passa para a mãe uma medicação que é para secar o leite, né, para cortar essa produção do leite, e a gente também usa enfaixar as mamas para também, né, não ter aquele contato da criança na mama, não ter risco nenhum de contaminar a criança com o vírus, e porque também enfaixar as mamas vai ajudar a secar a produção desse leite. A gente está falando sobre essa questão também ligada ao processo. O começo tem que ter mais tranquilidade, a criança também tem que se afinar, vamos dizer assim, com a mamãe. É uma interação mesmo, né? É o primeiro amor, aquele primeiro contato. Mas a gente sabe que todo mundo pode ter uma experiência negativa no começo, muito ligada ao peito rachado ou aquela dor ao amamentar. Elisa, por que isso acontece? A dor ao amamentar e a fissura muitas vezes acontece porque o bebê ou pegou de maneira incorreta, né, e causa fissura mamilar. A pega incorreta é a maior causa da fissura, ou também porque às vezes aquela mulher não se preparou para amamentar. E aí o que a gente orienta dessa preparação da mulher desde a gestação e depois do nascimento, né, no pós-parto? A gente orienta o banho de sol. Então, essa mulher deve deixar a mama exposta no sol diariamente por 30 minutos, tomar o sol antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. E aí, deixando essa mama exposta no sol, a pele vai ficar mais firme, né? E aí vai evitar as fissuras mamilares. Então, uma dica aí para as mamães, né, que estão assistindo o nosso programa. Elisa, segura mais um pouquinho todas essas informações que a gente vai também para um outro intervalinho. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então você pode contribuir com perguntas, sugestões também aqui no nosso programa ao vivo. 3372-3720 ou o nosso WhatsApp 9972-1640. A gente está indo para o intervalo e a gente volta já.